Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir o PET 6, semana 2 do sexto ano. Falaremos sobre ângulos. Quem tiver dúvida, eu vou deixar o link da aula introdutória para vocês acessarem na descrição do vídeo, ok? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício traz aqui que no mapa as ruas MN são perpendiculares. Vamos lembrar que é perpendicular, é uma cortando a outra e formando um ângulo de 90 graus. Então, a M com a rua N forma aqui um ângulo de 90 graus. No percurso representado nesse mapa, há 3 mudanças de direção. Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas mudanças de direção têm medidas respectivamente. Vamos então analisar aqui, tá? Aqui tá o meu eixo 0 grau, aqui 90 graus e aqui 180 graus. Quando nós temos um ângulo menor que 90, né? Ou seja, dentro desse quadrante, do primeiro quadrante, menor que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Quando nós temos um ângulo exatamente com 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E quando nós temos um ângulo maior que 90 graus, maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, vamos analisar aqui, começando aqui, né, que é o início. Então, desceu a rua e virou na rua N. Olha só, este ângulo formado aqui, ele é um ângulo que maior que 90 graus. Como que a gente pode analisar isso? Faça uma perpendicular, né, faça uma reta, como se fosse um ângulo de 90. Passou do ângulo de 90, né, aqui, ó, iria formar um ângulo de 90 graus. Então, se passou do ângulo de 90, é maior que 90, tá? Então, o primeiro momento aqui, maior que 90. Vamos anotar. Maior que 90 graus. Depois, ele andou um pouco e virou na rua N, né? Ele andou e virou na rua N. Aqui, ele formou um ângulo de 90 graus. Então, igual a 90 graus. Deixa eu escrever aqui, ao invés de colocar símbolo, maior, igual a 90. Então, ele veio na rua N e virou, né, nessa rua, e aqui ele formou um ângulo, que vocês virem, olha, esse ângulo formado, ele é um ângulo menor que 90 graus. Opa. Ele é um ângulo menor que 90 graus. Letra A. Maior, igual que 90 e menor que 90. Letra A. Questão 2. A figura abaixo mostra a posição inicial de um quadro que Marina pendurou na parede do seu quarto. Insatisfeita com essa posição, ela resolveu modificá-la, girando o quadro 90 graus no sentido horário. Então, o sentido horário é para baixo, tá? Para direita. E sentido anti-horário para esquerda. Então, o que ela fez? Ela pegou esse aqui, tá? Esse quadro dessa flor e girou ele 90 graus no sentido horário. Eu trouxe uma aqui pra gente fazer isso, olha só. Ela pegou isso, pegou e girou 90 graus. Ao girar 90 graus, isso vai descer 90 graus. Então, vai ficar assim, olha. 90 graus, tá?
esse desenho que está no primeiro quadrante vem para o quarto e o que está no segundo vem para o primeiro. Então, ficou desse jeito. Tá bom, então ela girou 90 graus no sentido horário. E em seguida, ela fez um giro de 180 graus. Então, ela voltou agora no sentido que? Anti-horário. Então, agora, ela vai fazer o giro de 180 graus no sentido anti-horário. Então, ela vai fazer pra cá, só que em vez de ser 90, vai ser quanto? 180. Eu vou marcar essa... Opa, peraí. Vamos analisar aqui. Então, se ela vai fazer de 180, olha, aqui ela girou 90, que voltou ao que era, e agora ela vai girar mais 90. Então, vai ficar desse jeito. Ah, é como se passasse agora tudo pro segundo e pro terceiro quadrante. Então, a posição final vai ser essa. Então, essa aqui seria a letra C. Ok? Próximo. Na malha quadriculada, apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho vale 1 centímetro. Essa malha é utilizada em uma brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro do baú uma faixa de papel, que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito sobre a malha quadriculada. Então, sobre a malha, nós vamos fazer um percurso. Henrique retirou a seguinte instrução de dentro do baú. Partindo do ponto O, desloque-se 2 centímetros na direção sul. Lembrando que cada parte tem 1 centímetro. Então, desloque-se 2 centímetros na direção sul. Que olha, aqui tem a rosa dos ventos, né? Que é chamado, tipo uma bússola. E a gente vai sair, então, daqui e vir 2 para baixo. Então, ele vai andar 1, 2. Ele parou aqui. Gire 90 graus e desloque-se mais 3 centímetros na direção leste. Então, ele vai girar 90, 3 centímetros na direção leste. Então, vai ser 1, 2, 3, direção leste. Parou aqui. Em seguida, gire 90 graus na direção norte. Então, agora vai subir. E desloque 1 centímetro. Então, vai subir e vai deslocar 1 centímetro. Você encontrará o tesouro. Seguindo corretamente as instruções, encontra-se o tesouro em qual ponto? Na letra Q. Então, foi esse o trajeto. 2 centímetros na sul, girou 90 em direção a leste e andou 3, girou 90 para norte e andou 1. Então, ponto Q. A figura mostra uma placa de trânsito. Ela indica que logo à frente existe uma bifurcação, tá? Isso é, o motorista do veículo deverá adotar uma das 2 direções. Na realidade, o sentido a gente vem daqui e chega aqui, você tem 2 possibilidades para você seguir. Então, tem que escolher qual que vai ser. Em relação à direção original, ou seja, em relação aqui, né, dando continuidade, a figura a seguir mostra um dos ângulos de mudança de direção. Então, aqui ele fez o desenho como se fosse esse ângulo aqui, ó. A mudança de direção indicada nessa figura corresponde a um ângulo que agudo, obtuso, raso ou reto. Vocês podem perceber que o ângulo, ele é um ângulo fechado, né? Ele é menor que 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo agudo, menor que 90 graus, tá? Então, aqui eu vou apagar e mostrar para vocês o desenho de novo.
O desenho está indicando isso. Aqui, se você for seguir, você vai ter esse ângulo pequenininho aqui. Ele é um ângulo de menor que 90 graus, tá? É chamado de ângulo agudo. Questão 5. Por telefone, Vilma deu a seguinte orientação para Márcia, que ia de carro até sua casa. Partindo da escola, vire à esquerda na primeira rua. Siga 2 quadras, vire à direita, siga 1 quadra, torne a virar à direita, siga 1 quadra e vire à esquerda. Minha casa fica no meio dessa quadra. Nesse trajeto, há 4 mudanças de direção. Lembre-se que o ângulo de uma mudança de direção é o ângulo formado pela direção antes da mudança e a direção após a mudança. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo? Então, vejam bem, ela tá aqui, aí ela vai fazer isso. Esse primeiro ângulo formado, ele é um ângulo obtuso. Aí ela segue reto e vira subindo um pouco. Outro ângulo aqui, obtuso. Continuando, ela vira e desce. Eu até deixei a linha aqui, porque este aqui vai ser um ângulo agudo. Continua. E ela vira aqui. Como essa rua é um pouquinho inclinada, este ângulo, ele vai ser um ângulo obtuso. Então, os ângulos são um ângulo obtuso. Então, a quantidade de ângulo agudo é apenas uma. Um ângulo agudo. 6. Observe o relógio que marca 6 horas em ponto. Isto é, 6 horas e 0 minutos. Então, tá certinho aqui 6 horas. Quando esse relógio marcar 8 horas, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá. Então, nós vamos fazer um ponteirinho aqui. Então, quando marcar 8, o maior vai estar no 12 e o pequeno vai estar no 8. Vamos colocar ele aqui. E o pequeno vai estar no 8. Pronto. O que o problema quis dizer com o menor ângulo? O menor ângulo. É porque se você analisar, vocês terão 2 ângulos aqui. A gente tem, deixa eu mostrar aqui. A gente tem um ângulo maior e a gente tem um ângulo menor. Olha só aqui, ó. Põe um vermelho aqui por cima. Olha aqui. A gente tem aqui 2 ângulos. A gente tem este ângulo maior e a gente tem um ângulo mais fechadinho, que é esse aqui, ó. Tá? Então, quando estiver marcando 8 horas, qual que vai ser este ângulo? Como que a gente vai entender isso aqui? A gente pode vir com compasso, com o transferidor e medir. Mas eu vou dar uma dica para vocês. O giro inteiro são 360 graus. Lembrando lá do nosso transferidor, ele tem 360 graus. Nós temos 12 intervalos de 5 em 5 minutos. Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu vou ter quantos graus? 30 graus. Então, a cada 5 minutos que o relógio gira, ele anda 30 graus. Então, basta a gente ver quantos intervalos de 5 minutos nós vamos ter e multiplicar por 30. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 5 minutos.
Aqui nós temos 30 graus, aqui nós temos 30, aqui nós temos 30 graus e aqui também 30 graus. 30 vezes 4, 120 graus, tá? Então, trabalhando com relógio, vocês vão usar esse raciocínio. 360 graus é o giro todo. Nós temos 12 intervalos de 5 minutos, então, nós dividimos por 12 e obtivemos 30 graus. Então, a cada 5 minutos que o ponteiro anda, ele gira 30 graus. Aqui nós temos 4 intervalos, 4 vezes 30, 120. 4 vezes 30 graus, 120 graus. Ok? Então, com isso, a gente termina a correção da semana 2 do PET 6 do 6º ano. Ok? Abraço para vocês e até a próxima.